Pouca gente, por enquanto. Avisei no grupo que eu já vou começar. Só tem 8 pessoas. Pessoal, vocês fizeram a validação do teste progresso? Mas eu Professora, sou. Tá dando problema. eu tentei validar aqui, mas deu que minha data de nascimento tá errada. A minha também tá dizendo isso. No meu também aconteceu o mesmo. Vocês conseguiram hoje, ou vocês tentaram hoje? Agora, tem 10 minutos. Ah, não, porque eu encontrei a subcoordenadora ali, ela disse que já estava tudo ok. Não, pois não tá não. Acabei de fazer o meu e deu errado. Mas, ó, amanhã vocês tentem, na hora da minha aula vocês me digam se deu certo ou não. Tá bom. Tá ok. Teve até... Professora, pelo que eu vi que mandaram no grupo dos líderes de período, não é só o nosso período que tá assim também, não. Uma menina falou que ela recebeu até a mesma mensagem que eu, dizendo que a data de nascimento não está a mesma. Não, na verdade, teve um erro nas informações, todo mundo. Parece que só 2 pessoas conseguiram validar da faculdade inteira. A gente teve até uma reunião essa semana para ver isso, e foi detectado que era a data de nascimento, está errada. Aí foi sendo feita a correção e eu encontrei agora na Audiana, e ela disse, não, ela deu certo lá. Aí eu achei que já tinha, mas então vocês tentem amanhã de novo. Se não der certo, aí vocês me digam. Ok, Tá? professor. Tá bom. Gente, vamos lá. Então, hoje a gente vai ter essa aula de braço, né? Todos os compartimentos do corpo, a gente sempre estuda ossos, articulações e músculos, né? Nessa sequência. Então, hoje a gente vai ver aqui essa parte, né, esse segmento do corpo, que é o braço. O braço apresenta só um osso, que é o húmero, é um osso longo, que na sua extremidade proximal se articula com a cavidade glenoide da escápula, na articulação do ombro, também chamada de glenohumeral ou escapulohumeral, que é uma articulação sinovial esferoide. E na extremidade distal vai se articular com o rádio e com a ulna na articulação do cotovelo, que é uma sinovial gínglimo, que só faz flexão e extensão. Essa extremidade proximal do húmero a gente já até tinha estudado, porque como os músculos do ombro, a maior parte deles se fixam aqui nessa região, eu já tinha até mostrado para vocês. Mas para revisar, essa região aqui azul, que corresponde a um segmento de esfera, aproximadamente 1/3 de uma esfera, eu pegar uma bolinha de ping-pong e tirar só 1/3 dela, é a cabeça do húmero. A cabeça do húmero é que vai se articular com a cavidade glenoide da escápula, por isso é a superfície articulada, a extremidade proximal. Separando a cabeça do húmero do restante do osso, tem um estreitamento assim, envolvendo a cabeça que se chama colo anatômico. Seria aqui o 2. E aqui, lateralmente ao colo anatômico, tem 2 elevações que são os tubérculos. O tubérculo maior, que ele tem uma posição lateral, onde vão se fixar os músculos supraespinhal, infraespinhal e o redondo menor. E aqui, anteromedialmente, o tubérculo menor, que é onde vai se fixar o músculo subescapular. Então, esses dois tubérculos, eles servem para a fixação desses 4 músculos que vão formar o manguito rotator do ombro. Entre os tubérculos, tem o sulco intertubercular. O sulco intertubercular, ele serve para a passagem do tendão da cabeça longa do bíceps, que vai passar nesse sulco para se fixar lá no tubérculo supraglenoidal. Então, ele não se fixa aí, só faz passar o tendão. Aqui no número 6, um pouco abaixo aqui dessas estruturas, vai ter um estreitamento, que é um local frequente de fraturas, e por isso é chamado de colo cirúrgico. É o colo cirúrgico. Então, a extremidade proximal do húmero tem 2 colos, o colo anatômico e o colo cirúrgico.
Normalmente, em anatomia, a gente chama colo, um estreitamento adjacente à cabeça. Então, por isso é que diz colo anatômico, que seria mesmo o conceito de colo. E aqui um pouco abaixo, o colo cirúrgico, é um estreitamento também, por isso é um colo, e frequente de fraturas. Então, esses aí são os acidentes da extremidade proximal do úmero. O corpo do úmero, né, que é essa parte média, a diáfise, aqui superiormente, ele é assim bem cilíndrico, ele é bem arredondado, cilíndrico. Mas aqui inferiormente, ele vai se achatando, ele fica assim mais achatado antero-posteriormente. Até porque ele vai se articular com dois ossos, então ele fica assim mais, né, transversal. Nessa região mais superior, cada tubérculo, ele segue aqui inferiormente por uma elevação que é a crista do tubérculo. Aqui lateralmente é o tubérculo maior e aqui abaixo dele é a crista do tubérculo maior. Na crista do tubérculo maior vai se fixar o músculo peitoral maior. E aqui medialmente tem o tubérculo menor e abaixo dele a crista do tubérculo menor. E nessa crista vão se fixar dois músculos, o redondo maior e o grande dorsal. Então, tanto os tubérculos como as cristas servem para a fixação de músculos. E o sulco intertubercular, ele também continua aqui entre as cristas dos tubérculos. Ele está tanto entre os tubérculos, como ele também se continua aqui entre as cristas dos tubérculos. No terço médio do úmero, aqui na metade do úmero, aqui lateralmente, ó, nessa região anterolateral, tem essa rugosidade onde se fixa o músculo deltoide, por isso essa área é chamada tuberosidade deltoide. Normalmente esse termo, ó, crista é uma elevação, a gente diz que é uma elevação linear, é uma elevação que tem assim um trajeto. Sulco é uma depressão linear também. Tuberosidade é como se fosse uma rugosidade. A gente tem tuberosidade em vários ossos, tuberosidade do rádio, tuberosidade da úna, tuberosidade da tíbia, tuberosidade ilíaca. Então, a áreazinha assim rugosa e normalmente serve para fixação de músculos. Então, aqui é a tuberosidade deltoide do úmero. A crista do tubérculo menor é o grande dorsal e o redondo maior. Redondo. Então, aqui, né, anterolateralmente, a tuberosidade deltoide. Aqui é o osso numa vista anterior e aqui é o osso numa vista posterior. Aqui no úmero, assim, posterior ao úmero e de forma assim oblíqua, inclinado, vai passar um nervo, que se chama nervo radial. Aí fica só uma depressão, assim, pouco marcada, só uma linhazinha bem discreta. Isso aqui é o sulco do nervo radial. Às vezes a pessoa fratura aqui o úmero, né, quebra o úmero nessa região e esse nervo é lesionado, ele é afetado. Ele passa coladinho aí no úmero, na face posterior do úmero. Aí é o sulco do nervo radial. O nervo radial é um nervo bem importante para o membro superior. Ele vai inervar toda a região posterior, do braço e do antebraço. Então, a lesão nele, por exemplo, a pessoa ia ficar com a região posterior do braço e do antebraço toda paralisada, porque ele inerva todos esses músculos aí, posterior do braço e antebraço. Posterior do braço e antebraço, nervo radial. E aqui é a extremidade distal do úmero, também numa vista anterior e numa vista posterior. Como o úmero vai se articular com dois ossos aqui na extremidade distal, ele tem duas superfícies articulares. Aqui lateralmente tem o capítulo, que vai se articular com o rádio, e medialmente tem a tróclea, que vai se articular com a ulna. Então, são duas superfícies articulares. O capítulo se localiza aqui lateralmente. Essa palavra capítulo significa cabeça pequena, ele é assim redondinho, como a cabeça. E aqui é a tróclea, significa roldana. Roldana, é como se fosse aquele carretelzinho de linha. Roldana. Então, tróclea se articula com a ulna, capítulo se articula com o rádio. São as superfícies articulares da extremidade distal do úmero. Acima da tróclea tem uma depressão que se chama fossa coronoidea, e acima do capítulo também tem uma depressão que se chama fossa radial. Seu nomezinho fossa é sempre uma depressão. Também vários ossos vão ter fossa. Fossa coronoidea e fossa radial. Essas duas fossas, elas vão receber a ulna e o rádio
quando você faz a flexão do antebraço. Na hora que eu dobro aqui meu antebraço, aí o rádio, uma pontinha do rádio entra nessa fossa radial e uma pontinha da urna, que se chama processo coronoide, vai entrar nessa fossa coronoide. Na vista posterior também tem uma depressão, bem maior do que as duas anteriores. Essa depressão aqui se chama fossa do olécrano. Olécrano, essa pontazinha aqui do cotovelo, ó. Isso aqui é o olécrano. Só que o olécrano faz parte da ulna. Aí, quando eu faço a extensão do antebraço, o olécrano, que é essa pontazinha aqui, ele entra lá na fossa do olécrano. Tanto é que quando eu faço assim, ele é bem evidente. Quando eu faço assim, ele desaparece um pouco. Então, essas três fossas, fossa coronoide, fossa radial e fossa do olécrano, elas vão receber os ossos do antebraço, as anteriores quando eu faço flexão do antebraço e a posterior quando eu faço extensão do antebraço. Então, em cima da tróclea, a fossa coronoide, acima do capítulo, a fossa radial, elas duas são anteriores, são na frente, e aqui posteriormente tem a fossa do olécrano. Epicôndilos são essas duas elevações que tem aqui lateralmente no úmero, na extremidade distal. Também eu sinto aqui em mim quando eu toco aqui, ó. Epicôndilo medial e aqui o epicôndilo lateral. Esses epicôndilos, eles servem para a fixação da maioria dos músculos do antebraço, sendo que no epicôndilo medial se originam os músculos anteriores do antebraço. E no epicôndilo lateral vão se fixar os músculos posteriores do antebraço. Os músculos do antebraço são 20. Claro que nem todos vão se fixar aí, mas a grande maioria se fixa nesses epicôndilos. Então, no epicôndilo medial, músculos anteriores do antebraço. E o epicôndilo lateral, os músculos posteriores do antebraço. E em algumas pessoas, esses epicôndilos inflamam. Aí essa patologia se chama epicondilite, principalmente quem faz muito movimento repetitivo, quem digita muito, por exemplo, aí às vezes inflama aqui epicondilite. Epicondilite pode ser lateral ou epicondilite medial, tá? Quando vão inflamar. Sim, inflama tanto o osso como os tendões também, que vão se fixar lá, né? Uma inflamação na região. Aí, por exemplo, se você tem epicondilite medial, que é onde se ficam os anteriores, que são flexores, você sente dor quando você faz flexão. Se você tem epicondilite lateral, que é onde se ficam os posteriores, que são extensores, aí você sente a dor na extensão. Então, tem a epicondilite medial e a epicondilite lateral. Vão se fixar os músculos extensores. No epicôndilo medial, vão se fixar os músculos flexores. Os flexores são anteriores, os extensores são posteriores. São essas pontinhas aqui, ó. Esse maior é o epicôndilo medial. Esse aqui, ó. Aí esse menor, na vista posterior e na vista anterior, é o epicôndilo lateral. Esse maior é o medial. Acima dos epicôndilos tem assim uma borda bem evidente que se chama crista supraepicondilar. Aqui no caso, medial. E aqui a crista supraepicondilar lateral. Os músculos, na verdade, eles se fixam no epicôndilo e nas cristas supraepicondilares. E no epicôndilo medial, na região posterior, ou seja, aqui nessa região, vai passar um outro nervo aqui, se chama nervo ulnar. Então, aqui vai ter também uma depressão bem discreta, que é o sulco para o nervo ulnar. E se você já, às vezes, toca aqui, leva tipo um choquezinho, é quando esse nervozinho aqui ele é estimulado. Então, você estimula, ele dá uma sensaçãozinha que a gente chama parestesia. Então, às vezes também a pessoa fratura o epicôndilo medial, aí tem lesão desse nervo. Nervo ulnar, ele passa posterior ao epicôndilo medial. Então, no braço só tem o osso, que é o húmero, né, com essas características. O húmero aqui na extremidade distal vai se articular com o rádio e com a ulna. O capítulo do húmero vai se articular com a fóvea da cabeça do rádio.
E a tróclea do húmero vai se articular com a incisura troclear da ulna. São o nome das superfícies articulares. Então, tróclea se articula com a ulna. Que parte da ulna? Incisura troclear da ulna. E o capítulo se articula com o rádio. Que parte do rádio? Essa parte superior do rádio é a cabeça do rádio. Só que a cabeça do rádio, bem em cima, tem assim uma depressãozinha para se encaixar no capítulo. Aí essa depressão bem de cima se chama fóvea da cabeça do rádio. Fóvea é uma palavra que significa fossa também. Uma fossa pequena, fóvea. Incisura é como quando o osso tem assim uma entradazinha, ó. Que a gente já viu a incisura espinoglenoidal, a incisura supraescapular. Então, vários ossos têm essas mesmas coisas e cada nome desse tem um significado. Tá? Então, essas são as superfícies articulares. Essas superfícies articulares, elas são revestidas de cartilagem hialina, que é a cartilagem articular. Aí são envolvidas por uma membrana que se chama cápsula articular. A cápsula articular, ela é assim frouxa, ela é folgada na frente e atrás, exatamente para você fazer flexão e extensão, mas ela é reforçada de cada lado, ela é bem grossa assim de cada lado. Esse reforço que tem de cada lado se chama ligamento colateral. Do lado do rádio vai ter o ligamento colateral radial. Do lado da ulna vai ter o ligamento colateral ulnar. Aqui nessa figura de baixo, esse aqui parece assim um leque que ele se abre mais, é o ligamento colateral ulnar. Ele é mais largo. O do rádio é mais estreitinho, é o ligamento colateral radial. Então, são ligamentos que vão reforçar essa articulação. Ela se classifica como sinovial gínglimo. Toda gínglimo é uniaxial. Gínglimo é como se fosse uma dobradiça. Só faz, portanto, flexão do antebraço e extensão do antebraço. Tá? Flexão e extensão do antebraço. E os músculos do braço? Os músculos do braço, eles só são em número de 4, né? Apesar, né, o braço é um pouco volumoso, só são 4. E aqui no antebraço, 20. Porque esses músculos do braço, eles são mais volumosos. Do antebraço são tudo pequenininho, fininho. Então, aqui no braço, isso aqui é uma secção transversal do braço, né? Seccionei o braço assim, transversalmente, eu vejo aqui o húmero, aqui a região medial, a maior parte das artérias, veias, nervos, eles passam aqui medialmente. Aí aqui músculos anteriores e posterior. Na verdade, o posterior só é um, mas ele tem 3 partes. Então, ele é o tríceps. E nesse compartimento anterior são 3 músculos. Esse mais superficial é o bíceps braquial. Aí, profundamente ao bíceps, vai ter o coraco braquial um pouco em cima e o braquial um pouco embaixo. Então, o compartimento anterior, ele é formado por 3 músculos. Bíceps braquial, coraco braquial e braquial. Eles 3 realizam flexão. Então, a gente diz que o compartimento anterior é o compartimento flexor. E atrás só tem um músculo, que é o tríceps, e o tríceps, ele faz extensão. Então, o compartimento posterior é um compartimento extensor. Tanto no braço como no antebraço, os músculos anteriores, eles são flexores. Fazer flexão, ou do antebraço, ou da mão, ou dos dedos. E o compartimento posterior é extensor. Extensor do braço, do antebraço, dos dedos. Então, flexores são anteriores e os extensores são posteriores. E o que é que eles têm em comum também? É que os 3 anteriores, eles vão ser inervados por o mesmo nervo, que é esse nervozinho amarelo que entra bem aqui, ó, que se chama nervo músculo cutâneo. Esse amarelinho aqui, ó. Esse aqui é o nervo músculo cutâneo, ele vai inervar os 3 músculos anteriores. E o tríceps é inervado pelo nervo radial. O radial passa dentro do tríceps mesmo, lá coladinho no húmero, aí vai inervar o posterior. Então, nervo radial inerva o compartimento posterior e nervo músculo cutâneo inerva o compartimento anterior. Estudar cada músculo individualmente, começando aqui pelo bíceps braquial. Como o nome já está dizendo, ele tem 2 cabeças. Essas cabeças a gente chama porção longa, que é essa aqui lateral, e a porção curta, que é essa medial.
Que na figura e no cadáver parece ser o contrário. Essa aqui é a curta, mas ela parece mais longa. Essa aqui é a longa. Por que ela é longa? Porque ela vai dar uma volta maior aqui, ó. Ela vai se fixar lá em cima. Só que ela vai passar aqui por dentro da articulação, da cápsula da articulação do ombro. Sim. Tem como abrir sua câmera, tem? Ela não está aberta, não? Tá, não. É porque às vezes a senhora mostra assim um movimento e tudo, aí a gente fica sem ver. Ah, deixa eu ligar aqui. Obrigada. De nada. Estava desligada mesmo. Então, a cabeça longa é lateral e a cabeça curta é medial. Então, essa é a cabeça curta, medial, essa é a cabeça longa, lateral. Essa cabeça longa, como eu já tinha falado, ela passa ali no sulco intertubercular e vai passar pela cápsula da articulação do ombro. Aí ela vai se articular no tubérculo, ela vai se fixar no tubérculo supraglenoidal. E a cabeça curta, ela vai se fixar no processo coracoide, junto com o músculo coracobraquial e o músculo peitoral menor, que está cortado aqui, ó. Então, essas são as suas origens. Porção longa, tubérculo supraglenoidal, porção curta, processo coracoide, né? Que são duas estruturas da escápula. Aí, aqui, as duas cabeças, depois elas vão se unir, e esse músculo vai se fixar aqui no rádio, na tuberosidade do rádio. A tuberosidade do rádio também é chamada de tuberosidade bicipital. Tem livro que chama a tuberosidade bicipital, porque vai se fixar o bíceps. E o bíceps, a ação principal do bíceps braquial é flexão do antebraço, né? Vai lá para a academia, flexão do antebraço. Ele passa aqui no ombro, até pode ajudar na flexão do braço, mas nesse movimento ele não é importante. O principal é o peitoral maior, é o deltoide, porque a gente já sabe que o músculo ele é mais ativo próximo da sua inserção, próximo da sua origem, ele não tem muita ação. Então, a ação principal dele é a flexão do antebraço, ajuda na flexão do braço e realiza também supinação do antebraço. Existe outro músculo supinador, mas ele também ajuda na supinação. E é inervado pelo nervo musculocutâneo. Nessa imagem aqui, o bíceps foi cortado, que é o tendão da cabeça longa, que é o tendão da cabeça curta, que é o tendão de inserção. O bíceps foi removido. Aí eu identifico esses dois músculos que são mais profundos. Coracobraquial aqui em cima e o braquial aqui embaixo. O coracobraquial, ele se origina no processo coracoide, né? O próprio nome já está até informando. E ele vai se fixar aqui no húmero, no terço médio do húmero, ou seja, na metade do húmero, aqui medialmente. Essa figura que eu lá no laboratório, não sei se vocês já perceberam, que tem um esqueleto que está assim todo marcado também. Essas regiões que estão pintadas de vermelha é a origem dos músculos. Aqui, por exemplo, o músculo escapular. E essas que estão aqui em azul são as inserções. Aqui, por exemplo, o serrátil anterior. Então, ele está todo marcadinho, vermelho a origem, azul a inserção. Então, essa região aqui, ó, o terço médio do húmero, medialmente, é onde vai se fixar o coracobraquial. O coracobraquial, ele só passa na articulação do ombro. Então, se anterior, faz flexão. Ele só passa aqui em cima. Ó. Então, ele faz flexão do braço. Só que ele, não sei se você já viu lá no laboratório, ele é bem pequenininho. Aqui na foto até dá a ideia dele ser maior. Ele é bem pequeno. E se ele é bem pequeno, ele não tem assim, muita potência. Ele ajuda na flexão, mas existem outros flexores do braço mais importantes do que ele. E é inervado pelo nervo musculocutâneo, que passa aqui, inclusive, dentro dele. Esse músculo aí mais inferior é o braquial. Tem o coracobraquial, o bíceps braquial e o braquial. Ele só tem braquial. Essa parte que está aqui em vermelho é a origem dele. Ele se origina nos 2/3 inferiores da face anterior do húmero. Então, no húmero, só que aqui embaixo. Ó.
Aí daqui ele vai se inserir na una. Ele vai se fixar aqui na tuberosidade da una, que é essa regiãozinha aqui pintada de azul. Ele vai desse vermelho para esse azul, tuberosidade da una. E ele, junto com o bíceps, ele faz flexão do antebraço. São os dois principais flexores do antebraço. É o braquial e o bíceps braquial. O bíceps se fixa no rádio, o braquial na una, aí eles dois vão puxar esses dois ossos aqui de encontro ao braço, flexão do antebraço. E ele é inervado pelo nervo músculo cutâneo. Os três anteriores, bíceps braquial, braquial e coracobraquial, são inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo músculo cutâneo. E na região posterior, só existe um músculo, né, volumoso, que é o tríceps braquial. Professora, com licença. A senhora pode pedir para alguém virar a câmera para a senhora, que está virada para lixeira a câmera. Tá por lixeira, não. Tá bom aí? Ah, agora sim, porque a senhora faz um movimento e a gente não consegue ver, tá olhando só. Obrigado, professor. Ok. Então, aqui atrás, o tríceps braquial. Eu pensando outro dia, eu acho que a gente só dava aula em pé, né? Passei minha vida toda dando aula em pé. E chega a pandemia e dá aula sentada. Eu digo, meu Deus, não vou mais me acostumar a dar aula em pé, não. Tão bonzinho aqui, sentada. A gente ficava em pé, caminhava, ia no fundo, e agora não, é só sentadinha aqui o tempo todo. No início, a gente achou super esquisito dar aula sentado, né? Meu Deus, como é que se dá uma aula sentada? Aí agora acho que a gente já vai achar estranho dar aula em pé depois. Então, na região posterior só tem um músculo, que é o tríceps braquial. O tríceps, como o nome já está, né, dizendo, ele apresenta 3 tendões de origem. E cada tendão tem um nome. São chamadas porção longa, essa aqui é a porção lateral, e um pouco profunda essas duas porções vai ter a porção medial. A porção longa e lateral, elas são superficiais, e a porção medial, ela é um pouco mais profunda. A porção longa, essa cabeça longa, lembrando que essa cabeça longa é que separa o espaço quadrangular do espaço triangular. E ela vai se fixar no tubérculo infraglenoidal da escápula. O tubérculo supraglenoidal se fixa a cabeça longa do bíceps e no tubérculo infraglenoidal a cabeça longa do tríceps. As outras duas cabeças, a lateral e a medial, elas se fixam mesmo no húmero, na face posterior do húmero. Nessa face posterior do húmero vai passar esse nervo aqui, que é o nervo radial, lá no sulco do nervo radial. Aí a cabeça lateral se fixa na face posterior do húmero, acima do nervo facial, do sulco do nervo radial. E a cabeça medial vai se fixar também na face posterior do húmero, só que abaixo do sulco do nervo radial. Tá? Então, passa o nervo radial, assim, obliquamente. Aí em cima fica a cabeça lateral e embaixo fica a cabeça medial. Nessa figura, aqui é o tubérculo supraglenoidal, essa manchazinha amarela aí é acima do sulco do nervo radial, e essa outra vermelhinha aí, vermelha, tá? É a cabeça medial. Aí essas 3 cabeças, elas vão se unir, e o tendão de inserção vai se fixar no olécrano. Lembra que o olécrano é essa pontazinha aqui do cotovelo, então vem aqui, ó, e vai para o olécrano. Ação principal do tríceps, extensão do antebraço. Faz extensão do antebraço juntamente com esse músculozinho aqui, que já está no antebraço, que é o ancôneo, desse músculozinho aqui, ancôneo. Então, extensão do antebraço. Como ele passa aqui também no ombro, ele vai ajudar na extensão e adução do braço, mas nessa ação ele não é o mais importante, ele não é. Agora, na extensão do antebraço, ele é o principal. Então, entender o antebraço, o principal é o tríceps, ajudado por esse aqui, que é o ancôneo. E ele é inervado pelo nervo radial. O nervo radial passa dentro do tríceps e inerva o tríceps. Nesse slide aqui,
está mostrando só a ação principal do cotovelo, né? O cotovelo é uma articulação gínglimo, faz flexão e extensão do antebraço. Quem é que faz flexão do antebraço? Você dobrar aqui o antebraço, o braquial, o bíceps braquial, e ajudado por um músculo já do antebraço, que é o bráquio radial. Vou mostrar na outra aula. Quem é que faz extensão? O principal é o tríceps braquial, ajudado pelo ancônio. Cada movimento vão ter os músculos principais e vão ter músculos auxiliares. No livro, normalmente ele bota assim, por exemplo, no livro do Fadini, ele bota, quando tiver em negrito, é porque são os músculos principais. Quando tiver assim, sem ser em negrito, é só acessório, só auxiliar. Então, isso é a aula de braço. Como é uma aulazinha bem curta, eu já vou começar também hoje o antebraço. Aliás, antes de eu começar o antebraço, a gente vai fazer aqui com Kahoot, tá? Sobre braço. Entre aí no Kahoot. Oi? Hoje eu não trouxe canetinha. Aliás, eu fiz na outra turma e a Daíla ganhou, viu? É. Aí eu tinha uma canetinha por acaso. Aí... Ô, professora, nunca ganhei canetinha, postou. Pois é. Pois vamos fazer ganhando caneta. Quem ganhar, eu trago amanhã. Quem não chora, não mama, né? Ai, meu Deus, como é que eu volto para lá? Peraí. Tá aqui. Eu comprei uma caixinha de caneta dessa aí, a gente compra na internet, né? Bem baratinha. Mais ou menos. Aí eu comprei uma caixinha, com 50. Eu digo, meu Deus, isso aqui vai durar uma vida. Aí toda hora eu vou dando, já tá acabando a caixinha. Mas aí você não pode comprar porque não tem graça, porque tem que ser ganho, né? Tem que ganhar. E aí quem tem canetinha, porque eu ganhei algum Kahoot, viu? Aí os monitores, professora, quando os monitores entraram, os mais antigos, o Felipe, não, já tinha. O Felipe, o Felipe ganhava todos. O Felipe, ele além de ser inteligente, ele é rápido. Acho que eu já falei para vocês, ele fazia minha prova em 20 minutos. Ele fazia a prova e ele faz direto, ele não faz borrão. Ele é caladão daquele jeito, ele é assim meio trancado, mas ele é impressionante, o Felipe. Meu Deus, ele terminava, tinha prova que ele terminava em 15 minutos. Pô, passava 1h30, ele terminava em 15. Não faz borrão, era direto. Aí ele é rápido, então, também, né? Tô apertado. Aí ele, toda vez ele ganhava. Toda vez ele ganhava. Aí a prova de monitoria foi Kahoot também, que era o tempo que a gente estava mesmo em remoto, até as provas eram remotas. Aí eu fiz uma prova de monitoria pelo Kahoot. Meu Deus do céu. É inacreditável a rapidez do menino. Ai, meu Deus do céu. Perdeu o jogo. Aqui, tem algum de braço. Aqui. Tá aqui. Mas o de braço, eu acho que ele não é figurinha, é só pergunta mesmo. Mas vamos lá. Vocês treinarem aí, braço. Vamos lá, disciplina aí. Entrem aí.
Os de casa também, viu, pessoal de casa? Vocês também estão concorrendo à canetinha. Porque o Kahoot, se você for pesquisar, você já perdeu. Porque ele conta muito tempo também. Tá? Às vezes a pessoa errou duas, mas foi rápido, e a pessoa acertou toda e foi bem lentozinho. Não ganha. Quando eu fazia com prova, não contava o tempo, né? Contava só mesmo o número de acertos. Ontem eu fiz a federal, do aula na federal, ela ainda está remoto, né? Aí ontem eu fiz ontem não, terça, eu fiz a prova deles. Só que lá eu dou neuroanatomia. Aí eu fiz Socrative e Kahoot. Pronto, bora começar. 30 pessoas, 31. Vamos lá, vou começar. Qual desses acidentes não se localiza no número? Isso aí não é para ninguém errar, não, viu? Processo coracoide, na escápula. Capita é do número, tubérculo maior também, epicôndilo medial também. Muito bem, quase todo mundo acertou. Sobre a extremidade proximal do número, o que é que está correto? O tubérculo menor é medial e o maior é lateral. Essa seria a correta. Sobre o músculo tríceps, qual é a errada? Viu para marcar errada. Realiza ou faz flexão ou extensão. O músculo não pode fazer duas coisas contrárias, né? Ou faz uma coisa ou outra, ele só faz extensão. Como usa o braço, não possui fixação no húmero. Qual desses aí que se fixa no húmero? Sabem? Chutaram. Bíceps. O bíceps vai da escápula para o rádio. Escápula e rádio. Não tem nenhuma fixação no húmero, não. Todos os outros têm. Sobre a extremidade distal do húmero, a correta. A tróclea, tá errada aqui a palavra. A tróclea. Correto. No epicôndilo medial se fixam os músculos anteriores do braço. A tróclea se articula com a ulna. O nervo na passa posterior ao epicôndilo medial. E a fossa coronoide se localiza medialmente à fossa radial, porque a fossa coronoide é a da ulna, então ela fica medial, e a fossa radial é do rádio. Qual músculo do braço não tem ação na articulação do cotovelo? É o músculo que não tem ação aqui, ó, que não passa por aqui. Isso aí é só dedução.
Coracobraquial. Coracobraquial lá em cima, só tem ação no ombro. Sobre a articulação do cotovelo, marca a alternativa correta. O capítulo se articula com o rádio, seria a correta. Ela é uniaxial, ela não faz rotação, que ela é gimo, só faz flexão e extensão. E o radial é lateral. Rádio lateral. Qual músculo é atravessado pelo nervo radial? Radial. Tríceps braquial. O nervo radial separa a cabeça lateral da cabeça medial. Passa bem dentro dele. Que músculo se fixa no sulco do tubérculo menor? Na crista, viu? Sulco não, na crista. Na crista do tubérculo menor do úmero. Na crista do tubérculo menor. Grande dorsal. A crista do tubérculo menor é o grande dorsal e o redondo maior. Última. Qual porção do tríceps separa os espaços triangular e quadrangular? Fácil também isso aí. Porção longa. Porção curta não existe. O tríceps tem porção longa, porção medial, porção lateral. A longa. O longo vai lá para a escápula. Vamos lá. Nosso pódio de hoje. Terceiro lugar, Maria Eduarda. Tudo bem, Maria Eduarda. Segunda, Aline. Primeiro. Tararã. Tararã. Ganhou a canetinha. Finalmente ganhou a canetinha. Muito bem. Ótimo. Então é isso. Então vamos voltar aqui. A gente hoje já vai começar o antebraço também. Agora são 5h20. Já tem. Então, vamos estudar o antebraço naquela mesma sequência, estudando primeiro os ossos, as articulações e músculos. O antebraço, ele apresenta dois ossos, assim, paralelos. Um osso que fica medialmente, que é a ulna, e um osso que fica aqui lateralmente, que é o rádio. Esses dois ossos se articulam com o húmero, lá na articulação do cotovelo. Mas aqui na articulação do punho, só o rádio se articula no punho. Por isso, essa articulação aqui do punho, ela é chamada de radiocárpica, porque só o rádio participa dessa articulação. E esses dois ossos, eles articulam-se entre si aqui, na extremidade proximal, no meio e na extremidade distal. Que são as articulações radionar. Radionar proximal, radionar média, radionar distal. Então, vamos estudar esses dois ossos aqui, começando pela ulna. A ulna, quando você vê assim, medial ou lateralmente, ela lembra a chave inglesa, aquela chave lá de apertar o parafuso. Essa extremidade superior da ulna se chama olecrano, que é exatamente essa pontinha aqui do cotovelo, é o olecrano. E o olecrano, ele serve para a fixação do tríceps. Então, o tríceps braquial se fixa no olecrano.
Essa pontinha aqui, anteriormente, é o processo coronoide. O processo coronoide, quando eu faço flexão do antebraço, ele entra lá na fossa coronoidea do úmero. Processo coronoide. Entre o processo coronoide e o olecrano, fica assim essa depressão aqui, ó, essa entradazinha aqui, que se chama incisura troclear da una. A incisura troclear se articula com a tróclea do úmero, tá? Na articulação do cotovelo. Nessa vista aqui lateral, ó, aqui é uma vista anterior, posterior e lateral. Nessa vista aqui lateral, abaixo da incisura troclear, tem uma outra depressãozinha lisa aqui, que é a incisura radial da una. A incisura radial da una se articula com o rádio na articulação radionar proximal. Então, a cabeça do rádio fica rodando aqui nessa incisura, a incisura radial da una. A crista do supinador é essa elevação aqui que fica próxima aqui da incisura radial da una. É uma borda, é uma elevação onde vai se fixar o músculo supinador. Tem um músculo com esse nome, músculo supinador. Ele se fixa aqui, então essa elevação é a crista do supinador. E nessa vista aqui anterior, abaixo do processo coronoide, tem uma areazinha rugosa aqui que se chama tuberosidade da una. A tuberosidade da una, ela serve para fixação do músculo braquial. O tendão de inserção do braquial é aqui na tuberosidade da una. Então, esses são os acidentes anatômicos da extremidade proximal da una. O olecrano, processo coronoide, incisura troclear, incisura radial, crista do supinador e tuberosidade da una. A parte média da una, corpo da una, se eu fizer uma secção transversal, se eu cortar assim, o osso transversalmente, esse osso vai ter uma secção aproximadamente triangular, um formato mais ou menos triangular, formado por 3 faces e 3 bordas. Bordas é como se fosse essa pontinha assim que tem no osso, né? É uma borda, pode ser chamada também de margem. Esse osso, ele tem uma borda posterior, que seria essa borda aqui, ó. Eu vejo aqui, borda posterior. Aqui na figura seria isso aqui. Uma borda anterior, que seria essa borda aqui. Essa figura seria aqui. E ela vai ter aqui uma borda lateral. Nessa borda lateral, que ela está assim olhando para o rádio, vai se fixar esse ligamento aqui, que se chama membrana interóssea. Como na borda lateral se fixa a membrana interóssea, ela também é chamada de borda interóssea. A borda interóssea, ela é lateral, porque ela fica olhando para o rádio que está lateralmente. E a membrana interóssea, ela vai unir, ela vai ligar essa borda aqui lateral da una à borda medial do rádio. E na extremidade distal, a una ela é assim mais dilatada na extremidade proximal e ela vai se estreitando na extremidade distal. Na extremidade distal, ela não vai se articular aqui com os ossos do carpo, né, no punho. Então, ela é bem pequenininha. E na extremidade distal, a una tem essa região assim arredondada, redondinha, que é a cabeça da una. A cabeça da una, ela é aqui embaixo. Ela não é proximal como é a maioria das cabeças. Ela não, ela é distal, ela fica aqui próximo do punho. E do lado da cabeça da una tem essa pontinha aqui. Todo mundo já sentiu essa projeçãozinha que você tem aqui, ó? Essa pontinha aqui atrás é o processo estiloide da una. Tá? No processo estiloide da una, vão se fixar alguns ligamentos aqui dessa articulação do punho. Essa pontinha aqui, ó, bem evidente. Processo estiloide da una. Então, a extremidade da una, estreitinha, vou reconhecer essas duas regiões. A cabeça da una vai se articular com o rádio, na articulação radionar distal. E o processo estiloide, parece um estilete, uma pontinha assim, bem, né, pontiaguda, vão se fixar ligamentos.
E o outro osso do antebraço é o rádio. O rádio, essa região proximal do rádio é a cabeça do rádio. Só que a cabeça do rádio, ele tem assim uma depressão bem em cima, que eu chamo de fóvea da cabeça do rádio, que vai se articular com o capítulo do húmero, e tem assim um contorno circundando ele. Ó, nessa figura anterior, seria essa região aqui, ó, contornando toda a cabeça do rádio. Aí eu chamo circunferência articular da cabeça do rádio. Professora, A circunferência... tinha... Ah, apareceu de novo. Ó, toda essa áreazinha lisa que você está vendo aqui, todo o contorno, é a circunferência articular da cabeça do rádio. Ela vai se fixar, ela vai se articular com a incisura radial da una. Essa aqui é a articulação rádio-unar proximal. É a incisura radial da una que vai encaixar aqui na circunferência articular da cabeça do rádio. E o rádio vai ficar rodando aí, já que essa articulação é pivô. Ela fica... Professora, Sim. me perdi aqui. A senhora pode repetir essa parte que a senhora estava falando da articulação, que eu voei aqui uns segundos. Essa articulação aqui, ela se chama articulação rádio-unar proximal. O que é que está se articulando aqui? É a incisura radial da urna, que vai se articular com a circunferência articular da cabeça do rádio. E a cabeça do rádio, ela fica rodando em torno dessa incisura radial da urna. Por isso é que ela é uma pivô, roda. Quando eu rodo aqui meu antebraço. Então, são duas superfícies articulares. A fóvea da cabeça do rádio se articula com o húmero. E a circunferência articular da cabeça do rádio se articula com a ulna. Aí, abaixo da cabeça, vai ter um estreitamento. Esse estreitamentozinho aqui se chama colo do rádio. E abaixo do colo do rádio, nessa vista anterior, tem uma áreazinha toda rugosa, que é a tuberosidade do rádio. Na tuberosidade do rádio se fixa o bíceps braquial. Por isso, essa tuberosidade também é chamada de tuberosidade bicipital. Então, é isso que você tem aqui na extremidade proximal do rádio. A cabeça, que tem a fóvea e a circunferência articular, tem o colo e tem a tuberosidade do rádio. O rádio, se eu cortar ele assim transversalmente, ele também tem um formato aproximadamente triangular, que eu vou reconhecer também em 3 bordas. Essa borda aqui bem na frente seria essa região aqui, é a borda anterior. Essa borda aqui atrás é a borda posterior, que seria nessa área aqui, ó. E essa borda aqui, ó, bem cortante, bem pontiaguda, é a borda medial. A borda medial do rádio, nela vai se fixar a membrana interóssea. Por isso, ela também é chamada de borda interóssea. Ó, quando o osso é lateral, sua borda interóssea é medial. Quando o osso é medial, sua borda interóssea é lateral. Isso vai acontecer tanto no antebraço como na perna. A tíbia é o osso medial da perna, então vai ter uma borda interóssea. Qual é a borda interóssea da tíbia? É a borda lateral. A fíbula também vai ter uma borda interóssea, que é a borda medial. Tá? E aqui a extremidade distal do rádio. Enquanto que a ulna é mais dilatada em cima e vai se estreitando embaixo, o rádio é o contrário. Ele é mais estreito em cima e ele vai dilatando para baixo. Até eles vão se encaixar, porque eles têm assim, um volume diferente. Então, aqui é a extremidade distal do rádio, que é mais volumoso que a extremidade proximal. Essa superfície inferior do rádio vai se articular com os ossos do carpo. Por isso, ela se chama face cárpica do rádio. Se eu estivesse olhando bem por baixo, ela seria assim, ó, face cárpica do rádio. Ela vai se articular aqui com 2 ossozinhos do carpo. São chamados escafoide semilunar, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas a área inteira, ela se chama face cárpica do rádio.
ela vai se articular com ossos do carpo. Aqui, medialmente, o rádio vai ter uma depressão que se chama incisura ulnar do rádio. A ulna, lá em cima, vai ter a incisura radial da ulna. E o rádio, lá embaixo, vai ter a incisura ulnar do rádio. Cada incisura vai se articular com a cabeça do outro osso. Com quem é que essa incisura ulnar do rádio vai se articular? Com a cabeça da ulna. Na articulação rádio-ulnar distal. Processo estiloide do rádio. Essa pontinha que ele tem aqui, eu sinto aqui, ó. Você toca bem aqui, você vai sentir uma pontinha. Isso aqui é o processo estiloide do rádio. Processo estiloide da ulna também é palpável. Processo estiloide do rádio. Aqui eu não botei do rádio, porque eu já estou explicando o que é o rádio, mas na prova você vai botar processo estiloide do rádio ou processo estiloide da ulna. Quando a mesma formação tem dois ossos, a gente não diz cabeça. Não, tem que ser cabeça do fêmur, cabeça do rádio, cabeça da ulna. Então, o processo estiloide tem dois. Na verdade, ainda tem outro processo estiloide também, lá no crânio. Aí eu digo processo estiloide do rádio, processo estiloide do temporal e o processo estiloide da ulna. Tá? Essa pontinha aqui, ela serve para fixação de ligamentos. Vista anterior, o rádio aqui é lisinho, ó. Vista posterior, ele é assim todo irregular. Essa elevação maior que ele tem aqui no meio se chama tubérculo dorsal. É o tubérculo dorsal do rádio. E do lado do tubérculo dorsal tem outras pequenas elevações que são chamadas de cristas. E entre duas cristas vizinhas tem umas depressões que são chamadas de sulcos. Por esses sulcos vão passar os tendões dos músculos extensores. São esses tendões aqui, ó. Você vê aqui, ó. Aqui não é osso, não, ó. Aqui é tendão de músculo, dos músculos extensores. Aí, essas depressõezinhas aqui são chamadas de sulcos dos extensores, porque vão passar os tendões dos músculos extensores. Então, aqui são sulcos e cristas dos extensores. Então, isso aí é o que você identifica no rádio. Como é o nome dessa rugosidadezinha aqui, ó? Tuberosidade do rádio. Como é o nome dessa borda aqui? Borda interóssea, que é a borda medial. Qual é o nome dessa pontinha aqui? Processo estiloide. Essa área bem embaixo mesmo do rádio, face cárpica. E é face cárpica do rádio. E aqui um pouco mais acima, face incisura ulnar do rádio. Tubérculo dorsal, cristas e sulcos dos músculos extensores. A crista é a parte elevada e o sulco é a depressão. Os tendões passam nos sulcos e os sulcos são separados por cristas. A radiúna, eles vão ter 3 articulações. Essa aqui de cima eu chamo de radioulnar proximal. Essa junção deles aqui no meio é a radioulnar média. E essa articulação aqui embaixo é a articulação radioulnar distal. A articulação radioulnar proximal, ela acontece entre a circunferência articular da cabeça do rádio, que é isso aqui em azul, e essa circunferência articular da cabeça do rádio, ela vai girar dentro de um anel. Ela fica aqui rodando dentro de um anel. Só que esse anel, ele tem uma parte que é osso e ele tem uma parte que é ligamento, que são fibras. Aí eu digo que é um anel osteofibroso. Osso, só que o anelzinho é completado por um ligamento formado de fibras, colágenas. A parte óssea do anel é a incisura radial da ulna. Seria essa depressãozinha aqui, onde a ulna fica rodando.
E essas fibras aqui, elas vão formar o ligamento anular. Apesar de ser em forma de anel, vem do latim, a gente chama anular. Ligamento anular, incisura radial da una e a cabeça do rádio, a circunferência articular da cabeça do rádio vai ficar rodando lá dentro. Então, essa articulação, ela se classifica como sinovial pivô, toda pivô é uniaxial, e faz rotação do antebraço. Só que a rotação lateral do antebraço se chama supinação. Eu rodar para fora. A rotação medial, eu rodar para dentro, é pronação. Então, o que é a pronação? É a rotação medial do antebraço. O que é supinação? É a rotação lateral do antebraço. Em posição anatômica, eu estou em supinação. Se vocês lerem algum livro, quando o livro vai explicar a posição anatômica, ele diz o antebraço em supinação. Quer dizer, é o polegar lá para fora. Além desse ligamento anular, ele tem também aqui, entre o rádio e a una, aqui embaixo, o ligamento quadrado. O ligamento anular, lá no laboratório, a gente vê bonitinho. O ligamento quadrado, que ele fica aqui assim, mais profundo, a gente não vê lá no laboratório. Essa figura nem está muito boa, que é uma figura mais antiga, mas ele fica aqui, ó. Que aqui você deslocou o rádio, aí você vê o ligamento anular. Ele vai restringir a rotação, ele limita assim, a rotação para o rádio não ficar rodando muito, saindo do lugar. O quadrado. O anular, o rádio não toca no anular, o rádio fica girando lá dentro. Aí do rádio para a una tem o ligamento quadrado. Então, o ligamento quadrado é que restringe a rotação. A articulação radionadistal é o contrário, porque lá em cima é a cabeça do rádio, na incisura radial da una. Lá embaixo é o contrário, é a cabeça da una. Vai se articular com o quê? Com a incisura unar do rádio. Então, é o contrário da proximal. Cabeça da una, tá ela aqui, ó. Essa depressãozinha que tem no rádio para a cabeça da una se encaixar é a incisura unar do rádio. E aqui embaixo ainda tem um ligamentozinho chamado de ligamento triangular, que é esse que está rebatido aqui, que também participa dessa articulação. Esse ligamento triangular, ele é um triângulozinho, tem livro que chama ele de disco articular, tá? Mas ele, como ele não é formado de cartilagem, é formado de fibras, colágenos, o nome correto dele seria ligamento triangular. Mas muito livro chama disco articular. Ela está de fibras colágenas. É tecido conjuntivo denso, fibroso, fibras colágenas. Não é cartilagem. Lá na histologia, não sei se vocês já estudaram, tecido cartilaginoso, porque assim, na histologia você estuda o tecido cartilaginoso. Cartilagem hialina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. Na anatomia, a cartilagem tem em vários lugares do corpo. Já que eu tenho cartilagem, tem no nariz, tem na orelha, tem aqui unindo, né, as costelas ao externo. Então, você estuda o tecido lá, mas no corpo humano ele tem em vários lugares. Então, aqui, por exemplo, esse ligamento triangular são fibras colágenas. Só que aquela monte de fibra colágena, como um cordãozinho, eu chamo ligamento triangular. Então, ela é uma sinovial, pivô, uniaxial, supinação e pronação. A radionar proximal e a radionar distal, elas têm a mesma classificação, sinovial, pivô. Quando eu faço esse movimento, né, pronação e supinação, está rodando em cima e embaixo. Isso é que vai permitir a rotação. Recesso aciforme, deixa eu ver se tem outra figura. Essa articulação radionar distal, ela tem assim uma dobrinha aqui também, parecendo o recesso axilar. Aí se chama recesso saciforme, em forma de saco. Se for só um sacozinho sobrando aqui em cima. Mas ele é bem menor do que o recesso axilar. E a articulação radionar média, eu nem coloquei aqui o texto,
Mas é essa aqui, ó. Ela acontece entre a borda lateral da ulna, que é a borda interóssea da ulna, e a borda medial do rádio, que é a borda interóssea do rádio. Aí também, mesma coisa, fibras colágenas, passando de um osso para outro. Só que essa estrutura inteira eu chamo de membrana interóssea. Então, é a membrana interóssea. Ela une a borda interóssea da ulna à borda interóssea do rádio. Membrana interóssea. Essa membrana interóssea, como é tecido conjuntivo fibroso unindo essa região do osso, faz com que essa articulação seja classificada não como sinovial, mas como fibrosa. Que tipo de fibrosa? Tem duas fibrosas, tem três: a gonfose, a sutura e a sindesmose. Ela não é sutura nem gonfose, então ela é uma sindesmose. É a sindesmose rádio-ulnar média, que na parte média do osso. Nessa região superior, ela tem assim, que se separa aqui do restante da membrana interóssea, isso aqui se chama corda oblíqua, como se fosse um ligamentozinho, só que a gente chama corda oblíqua. O que é isso aqui, ó? Inserção, é o tendão de inserção do bíceps, chegando aqui na tuberosidade do rádio. Voltando à histologia. Histologia seja estudar tecido conjuntivo denso, né? Fibras colágenas. Onde é que eu vou encontrar na anatomia? Vou encontrar nos ligamentos, vou encontrar nos tendões, vou encontrar no periósteo, vou encontrar no coração, no pericárdio, vou encontrar no útero, no perimétrio, ou seja, vou encontrar em várias estruturas, mas são fibras colágenas. Mas elas têm funções, né? Estão ligadas a estruturas diferentes. E aí, vamos só terminar essa articulação e a gente deixa o músculo para outra aula. Articulação radiocárpica, o nome já está dizendo, é entre o rádio e os ossos do carpo. Os ossos do carpo são 8. Só 3 deles participam da articulação do punho. Escafoide, que é esse aqui, mais lateral, escafoide. Depois vem o semilunar. E esse terceiro aqui é o piramidal. Na próxima aula, a gente vai aprender o nome de cada um: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. A gente diz assim na sequência, porque fica fácil você aprender como se fosse uma frase. E na mão, tudo na mão, a gente estuda de lateral para medial. Os livros só vão trazer de lateral para medial. Porque o polegar é o dedo 1. Dedo 1, 2, 3, 4, 5. Então, tudo na mão, a gente estuda nessa sequência. Fica mais fácil até de você aprender. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tem um livro mais antigo que tinha uma frasezinha que você, as iniciais de cada nome desse, uma frase. Não lembro mais a frase, mas os alunos aprendem uma frase. Mas é mais fácil você aprender o nome dele do que a frase, assim, né? Bem, então essas são as superfícies articulares. Face cárpica do rádio, ligamento triangular, porque a ulna ela não desliza aí, então a ulna não participa dessa articulação. Ela é excluída dessa articulação pelo ligamento triangular. Os ossozinhos eles vão deslizar, encaixar, no ligamento triangular. E aqui no carpo, esses 3 ossos, carpóide, semilunar, piramidal. Essa articulação é uma sinovial elipsoide. Você faz flexão e extensão da mão, mas você também faz adução e abdução. Então, ela é sinovial, elipsoide e axial. Faz flexão e extensão da mão, adução e abdução. Tchau aqui, adução e abdução. E ela é reforçada por alguns ligamentos. Aqui é uma vista posterior, estou vendo por trás. Aqui é uma vista anterior. Nessa vista anterior, tem um ligamento que vai da ulna para o carpo, ulnocárpico palmar. E outro que vai do rádio para o carpo, radiocárpico palmar. Então, 2 são aqui na frente. Ulnocárpico palmar,
radiocárpico palmar. Atrás só tem um ligamento, que vai do rádio para o cárpico. Então, radiocárpico dorsal, que é esse aqui, esse grandão aqui, ó. Radiocárpico dorsal, radiocárpico palmar, ulnocárpico palmar. Aí vai ter um ligamento de cada lado. Quando a articulação tem um ligamento de cada lado, a gente chama de ligamentos colaterais. Aí tem o colateral radial e o colateral ulnar. Só que aqui no cotovelo também tem o colateral ulnar e o colateral radial. Aí quando eu vou falar do punho, eu digo colateral ulnar do carpo e colateral radial do carpo. Eu diferenciar desses colaterais aqui do cotovelo. Do cotovelo eu não preciso botar nada. Se eu não botar nada, eu já sei que é o do cotovelo. Então, o médico, um radiologista, vai fazer um laudo. Se ele não botou nada, é do cotovelo. Se ele botou, se for daquele, tem que botar do carpo. Tá? Esses ligamentos colaterais, eles se fixam lá nos processos estiloides. Processo estiloide da ulna, processo estiloide do rádio. E lembrar que aqui na extremidade distal, esse mais volumoso é o rádio. Esse estreitinho é a ulna. Então, ulnocárpico, radiocárpico, palmar. Radiocárpico, dorsal. Tudo na mão que está na frente a gente chama palmar, o que está atrás é dorsal. Os músculos também vão ter esses nomezinhos. E de cada lado, os colaterais do carpo. Colateral radial do carpo, colateral ulnar do carpo. Então, essa é a articulação radiocárpica. Como exercício para casa, vocês vão fazer um purpose de músculos do antebraço. Tá? Pega o atlas, bota do lado, músculo bráquio radial. Aí você olha lá. Músculo, são 20 músculos. Você tem que saber a sequenciazinha dele, eles são bem parecidos. E para você já chegar amanhã, craque nesses músculos, vocês vão fazer o purpose. Se você fizer 2 vezes o purpose, você já aprende. Aí tem 2 purpose. Músculos anteriores do antebraço e músculos posteriores do antebraço. Tá? E aí eu dou amanhã esses músculos. Os músculos do antebraço e da mão, a gente não vai estudar individualmente. Origem, seção, ação. O nome dele já é ação. Extensor do dedo, flexor do dedo, abdutor, supinador, pronador. Então, os nomes já são as ações. Né? E a gente vai estudar só a localização, vocês vão reconhecer, e o nome, mas não estudar a origem e seção de cada um, não. E a gente vai estudar também a inervação, mas a inervação também é fácil, porque é o grupo, né, que é inervado por um determinado nervo. Certo? Eu vou só fazer aqui a chamada rapidinho. Os de casa, não saio agora, só para eu baixar aqui a lista de frequência. Deixa eu... Ó, pronto, baixei a lista de frequência. Os de casa já podem sair, se quiser. Professora. Obrigado, professora. Tchau, professora. Tchau. Professora.